Queridos, quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1. E eu quero ler até o versículo 25. Com toda a reverência para com a palavra de Deus, mesmo assentados, eu convido vocês a participarem comigo dessa leitura. Eu vou ler uma versão um pouquinho diferente desta, mas você não terá dificuldade nenhuma em acompanhar a leitura. Deuteronômio 6 diz assim: são estes os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a qual estás indo para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tenha o cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra, que dá leite e mel, como o Senhor, Deus de teus pais, te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa, nas tuas portas. Quando o Senhor teu Deus te estabelecer na terra que prometeu te dar, em juramento feito a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, com grandes e boas cidades que não edificaste, com casas cheias de tudo que é bom, as quais não enchestes, e poços que não cavastes, vinhas e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, cuidado, para não te esqueceres do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Temerás o Senhor teu Deus, a Ele prestarás cultos e jurarás pelo seu nome. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que habitaram ao teu redor, pois o Senhor teu Deus, que está contigo, é um Deus zeloso. A ira do Senhor teu Deus poderá se acender contra ti, e Ele te destruirá da face da terra. Não coloqueis à prova o Senhor, vosso Deus, como fizeste em Massá. Guardareis com cuidado os mandamentos do Senhor, vosso Deus, como também os testemunhos e estatutos que te ordenou. Farás o que é justo e bom aos olhos do Senhor, para que vivas bem e entres na boa terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, e tomes posse dela, para que expulses da tua frente todos os teus inimigos, como disse o Senhor. No futuro, quando teu filho te perguntar que significam os testemunhos, os estatutos e preceitos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou, responderás a teu filho: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. E diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e contra toda a sua casa. E nos tirou de lá para nos estabelecer e nos dar a terra que havia prometido a nossos pais como juramento. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses estatutos, que temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso bem em todo o tempo, para que Ele nos preservasse em vida, como estamos hoje. Nossa justiça será cumprir com cuidado todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Amém. Amém. Como nós vimos na semana passada, é fato, de que há um pensamento nesses dias, um pensamento dominante, eu creio nisso,
que disse que, ou que defende que a família, conforme os preceitos bíblicos, a família, o modelo de família, o tipo de família que a Bíblia traz, ela está, ou ele está, esse modelo para esta tendência, para este domínio absoluto nos nossos dias. Esse modelo de família está fora de moda. Ele é chamado de tradicional, de arcaico, está em desuso. E é chamado de tradicional no sentido pejorativo, negativo mesmo da palavra. E pensando nessa ideia, pensando nesse quadro que se instalou na nossa sociedade, de um canto no outro desta terra, nós propomos aqui uma série de mensagens cujo tema é família, a concepção esquecida. E nós começamos isso na semana passada. E na semana passada, basicamente, a minha missão aqui foi, o meu intuito aqui era justamente mostrar para vocês, para aqueles que estavam aqui, se você não viu, você pode ver isso no nosso canal do YouTube, está tudo lá. Mas a minha missão na semana passada era justamente mostrar para vocês que este modelo de família à luz da Bíblia é considerado, é chamado de uma... Fugiu aqui a palavra. Eu falei na semana passada sobre aquilo que era um avanço. Evolução, obrigado. Esse modelo de família bíblica é chamado de involução, ou seja, o resto tudo a partir da família bíblica que acontece. Vou repetir o que eu disse semana passada. A Bíblia diz, e a Constituição brasileira até deixa entender, que a família se dá pelo casamento entre homem e mulher. Isso é o que a Bíblia diz. Como eu disse na semana passada, se você tem a intenção ou tem o pensamento de que o pastor dessa igreja veio aqui para falar mal e para criticar todos os outros modelos de família que existem aqui, e eu citei alguns semana passada, não é essa a minha intenção. A minha intenção é reafirmar o que a Bíblia diz sobre família, o que a Bíblia diz como a família acontece. A grande questão é se a gente adota o que a Bíblia diz ou não. A questão é o que a Bíblia é para a gente. Então eu não preciso falar mal do que está lá se eu não consigo acertar o que está aqui. Ou se o que está aqui se perde à luz da Bíblia. Então a minha intenção na semana passada era justamente dizer isso, olha, aquilo que as pessoas chamam de evolução, ou seja, todos os modelos de família que surgiram e que surgem a cada dia. E basicamente nesses dias a família é constituída... Essa evolução diz que a família é constituída principalmente pela afinidade. Ou seja, o que importa é a gente se gostar. Não importa quem gosta de quem que nós estamos falando, essa é a ideia. Então as famílias são constituídas pela afinidade nesse modelo novo. E a Bíblia simplesmente diz que não é bem assim. Então, meu objetivo na semana passada era este, de trazer isso aqui para vocês, de trazer essa fundamentação aqui, pensar no que a sociedade tem falado e não no que a Bíblia tem pensado. Nós vemos que a Bíblia, ou vemos na Bíblia que a sociedade surge após a família, ou seja, a sociedade surge por causa da família, e não a família que surge por causa da sociedade. A família vem em primeiro, a família nasce, a família é a célula máter da sociedade. Então, precisamos ter isso em mente. Partindo aqui desse pressuposto básico aqui, quais seriam os riscos que a família de hoje, a família que eu digo, é a família que pensa em ser família à luz da Bíblia. Quais são os riscos que nós corremos? É sobre esses perigos que tratam a mensagem de hoje. Aliás, por causa da nossa assembleia, por causa do nosso tempo e por causa de tudo que tem nesse texto aqui, nesses 25 versículos aqui, eu optei por fazer isso aqui em duas partes. Então eu quero tratar com vocês aqui erros que a família não pode cometer, ou erros que a família pode evitar. Eu vou fazer isso em duas partes, então hoje eu vou ficar só com a primeira parte. Então você já tem um encontro marcado comigo na semana que vem, se você não quiser perder isso. Eu sugiro a você que você não perca isso. Por quê? Porque se você, pai, principalmente, você marido, você mãe, esposa, souber que o seu filho, sua filha, ou que alguém na sua casa corre risco de morte,
iminente, o que você seria capaz de fazer para evitar? E, logicamente, a sua resposta seria tudo. Estou disposto a qualquer esforço para isso. Este texto trata disto. Este texto fala sobre isso. Há lições específicas e especiais aqui que vão nos ajudar a não correr aqui, talvez as mesmas falhas, os mesmos riscos, e assim ajudar a gente a colher bons frutos diante de Deus. O livro de Deuteronômio é uma repetição da lei. A lei dada desde os primeiros 5 capítulos, ou primeiros 5 livros da Bíblia, principalmente Êxodo, quando nós temos ali a parte dos 10 mandamentos, Deuteronômio é uma repetição. E se você olhar aí no início da sua Bíblia, nesse texto que a gente leu, no início do texto lido, olha só o que o autor diz aí. Estes são os estatutos. Estes o quê? Do que ele está falando? Estes são os mandamentos, os estatutos, os preceitos. Do que ele está pensando aqui? O que o autor tem em mente? O autor, logicamente, tem em mente o que está no capítulo 5. E se você voltar ao capítulo 5, você tem a repetição dos 10 mandamentos. Você tem a repetição dos 10 mandamentos no capítulo 5. Então, tudo isso que foi dito até aqui, ele está repetindo. E agora, ele dá novamente instruções com algum pensamento específico. Agora, capítulo 6, então, que é o nosso texto aqui, quando a gente lê esse texto, o que a gente tem que pensar sobre ele? Primeiro, que esses estatutos e esses ensinamentos vêm do Senhor. Gente, isso aqui não é invenção humana. Isso aqui não é teoria. Não é filosofia. Isso aqui não dá para bater de frente com isso com filosofia nenhuma, na história nenhuma, com ciência nenhuma humana, porque isso vem do Senhor. O texto é claro quando o autor diz, olha, esses são os mandamentos e os estatutos e os preceitos que o Senhor, teu Deus, te dá. Então essa é a primeira impressão que a gente precisa ter aqui. Foram destinados a serem observados na terra prometida. Olha só, se você gosta de anotar, anote o seguinte para você estudar esse texto em casa. Esse texto diz assim, tem uma seguinte proposta de divisão talvez. O texto são ordens de Deus para Israel, que nessa ordem Deus diz o que fazer, onde fazer, por que fazer e como fazer. Se você pegar esse texto e estudar em casa só para você separar, deixa eu separar aqui aonde está como fazer o que Deus quer. Deixa eu separar só o que Deus quer. Neste texto aqui. Então foram destinados para que fossem observados na terra. Ou seja, onde? Logo no versículo 1 mesmo. Versículo 1. A fim de que você os cumpras na terra, a qual vocês estão indo para possuir. Deus fala o que fazer e onde fazer. Agora, sabe o que está em jogo aqui? Deus vai testar esse povo. Isso aqui é um teste. Olha, vocês vão para lá. Eu estou cumprindo a minha palavra. Tudo que eu disse para os pais de vocês, Abraão, Isaac e Jacó, e Deus coloca isso diante deles, agora é a hora de testar. Pensa bem, Deus ensinou, está tudo ensinado, a lei está escrita, foi falada para eles, essa aqui é a repetição dessa lei, e agora vocês vão lá para a terra, ou seja, agora é a hora de vocês colocarem isso em prática. Então Deus vai testar esse povo, sim, testar se esse povo realmente teme a Deus, e este povo, ou todo isso que está escrito aqui, levaria este povo a uma vida mais abundante, conforme Deus promete, ao cumprimento das promessas de Deus. Todas as promessas que Deus tinha feito. Agora, pensem comigo. Vamos fazer uma recapitulação da história de Israel, desde a sua fundação. Porque os primeiros 5 capítulos, primeiros 5 livros da Bíblia, vão nos falar disto. Ou seja, a formação do homem. Da formação do homem e entra o pecado no mundo. Depois do pecado no mundo, a maldade vai crescendo. Capítulo 6 de Gênesis, como nós vimos na semana passada. Entra então a ação de Deus novamente para limpar a terra e fazer de novo a partir de uma família, a família de Noé. E as coisas seguem, a família de Noé e sua descendência também vai falhar. Chegamos até capítulo 11 de Gênesis, Torre de Babel, e o povo erra novamente. E o que Deus faz? Capítulo 12, Deus chama então uma família, a de Abraão, para reconstituir assim a caminhada dele com o homem. E aqui seguimos na história, e vai surgir
na história toda. Abraão, Isaac, Jacó, José, sua família toda. O povo cresce, Deus forma este povo. Logo no início de Êxodo, nós temos uma multidão que é escravo lá no Egito, e Deus promete, olha, desde o capítulo 15 de Gênesis, Deus tinha prometido para Abraão que um dia ele ia libertar o seu povo, e Abraão nem povo tinha ainda, mas no capítulo 15, versículo 6, Deus fala para Abraão, olha, eu vou fazer de você uma grande nação, vou fazer. E o que vai acontecer é o seguinte, um dia esse mesmo povo estará preso, cativo, lá no Egito, e eu vou tirar esse povo de lá. A história segue então até Êxodo, e o povo sai então para a terra prometida, e Deus tira esse povo de lá com mão forte, e nós conhecemos a história. E Deus tira o povo dizendo, olha, vocês vão para uma terra maravilhosa. A expressão é, terra boa que mana leite e mel. A gente não consegue imaginar o que é isso, isso não é lógico para a nossa cultura. Mas é a terra altamente produtiva. Cachos de uva que não dava para um homem carregar sozinho, essa é a história. E Deus leva este povo para lá, e a promessa é o seguinte, vou encher vocês de bênçãos. Eu vou fazer vocês prosperarem nessa terra, você, seus filhos. E este é o texto que nós lemos aqui, deste anúncio, Deus relatando novamente que terra é essa. Essa terra cheia da bênção do Senhor. Então a gente poderia olhar, pensar nessa história, até aqui, se a gente não conhecesse o resto da história, e pensarmos o seguinte, foi uma bênção, tudo deu muito certo, esse povo prosperou. Mas quando nós olhamos para a história de Israel, a gente vê que a verdade não é assim. A gente vê um declínio desse povo. Declínio espiritual, moral, ético, financeiro. Aquele povo que era para viver na bênção, parece que vive no meio de maldições. Aquilo que era para viver, o povo que era para viver a vida, experimenta a morte. O povo que era para viver no meio da saúde, experimenta a doença. O povo que era para viver no meio da paz, experimenta a guerra. E a pergunta é, o que deu errado? O que deu errado? É quando a gente olha para o que deu errado, que a gente vai aprender os erros que Israel cometeu. E Israel é uma grande família, que surgiu a partir de uma primeira família, de uma única família, e que a própria igreja, que é tido como um novo Israel, também é considerada uma grande família. Então, se esse protótipo de família que é Israel pode ser visto como um modelo de uma família diante de Deus, nós podemos aprender algumas coisas para as nossas famílias. Foram os erros que Israel cometeu que a gente não pode cometer. É aqui que eu estou na minha proposta de hoje. Erros que a família pode evitar. Então, olha só. O primeiro erro que Israel cometeu e que a gente pode evitar é o básico desta designação de Deus. Quando Deus mostra para eles o que precisa ser feito, o primeiro erro foi desconsiderar os preceitos, os mandamentos, os estatutos de Deus. Desconsiderar, virar as costas, não pensar no que Deus quer, esquecer daquilo que é importante. Versículo 4, eu sei que vocês sabem, a maioria de vocês sabe que essa expressão, ouve, ó Israel, ela se chama Shema, ó Israel. Shema Israel, ou seja, ouve Israel. É uma das expressões mais importantes da Bíblia para o povo israelita. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Tudo até aqui tem como prisma, como prioridade, esta lição para Israel. Aprendam, Israel, que o Senhor é o único Senhor. Quem é membro aqui da igreja Casa de Pedra, que a gente está nessa caminhada já há algum tempo, já me ouviu falar do que tem lá em Gênesis 1. Gênesis 1 tem uma guerra de deuses. Quando a gente olha, não uma guerra porque Deus tira de letra e sai por cima de todos, mas uma supremacia divina. Quando na criação a gente lê, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e de repente Deus coloca o sol no dia, a lua de noite, a terra separada da água, e terra embaixo, água embaixo da terra, e
O que Deus está fazendo? Parece que simplesmente é uma organização do mundo, uma criação para a gente aprender e bater de frente aí com a teoria do evolucionismo, e não tem nada a ver. Porque simplesmente, para quem está lendo aqui o mesmo livro de Deuteronômio, é o mesmo leitor de Gênesis. É o pessoal que saiu do Egito. É a turma que saiu do Egito que está lendo Deuteronômio junto com o que leram lá sobre Gênesis. E eles que viveram 430 anos num lugar onde o sol é Deus, a terra é controlada por Baal, o mar é controlado pelo Iã e outros deuses daquele lugar, chega de repente um Deus no meio desse panteão de deuses do Egito e diz o seguinte: ó Deus Sol, ó Ra, fica você aqui no cantinho, ó Lua, Shemesh, você outro Deus, fica ali quietinho, ó Iã, você não manda no mar, o Iã, fica quietinho você para lá, e você Baal não manda na terra, porque o Iã fica para lá, a água para lá e a terra para cá. E o israelita deveria ter olhado para aquele texto de Gênesis 1 e falar assim: mas esse é um Deus verdadeiro, esse é um Deus mais poderoso do que todos esses que nós aprendemos sobre eles até hoje, nesses 400 anos que nós estamos aqui. Ou seja, qual a lição principal? A lição principal dos 5 primeiros livros da Bíblia é, desde o início, Israel aprender que o Senhor é o único Senhor. Estes estatutos, estes princípios, esses mandamentos, eles estão aqui, foram dados e repetidos para Israel, para que Israel aprendesse a sua lição primeira: só existe um Deus a ser adorado, só existe um Deus a ser servido. Abracem isso, abracem esses mandamentos. Era muito comum na cultura israelita que nas suas casas eles tivessem 2 instrumentos. Eram chamados de filactérios, um pedaço de couro, pequenos recipientes de couro, contendo pergaminhos com vários versículos da Bíblia. A famosa caixinha de promessa que eles já tinham isso, filactérios. E outro instrumento era um mezuzá, uma pequena caixa que eram presas nos ombreiras das portas, contendo citações bíblicas. Isso para eles fazia parte da cultura ter isso em casa. Agora pensem bem, dá para perceber a importância disso? Quando essas palavras, olha, ouve essas palavras estão no teu coração, vocês vão ensinar essas palavras de dia, de noite, andando pelo caminho, em casa, em tudo quanto é lugar. Você vai amarrar isso como um sinal na mão, na faixa, uma faixa na testa. Ou seja, qual a importância disso? Para que essa instrução de repetição, de amarrar esse negócio em tudo quanto é lugar, de colocar no umbral da porta, de colocar nas suas caixinhas, lá no seu mezuzá, nos seus filactérios, amarrar na testa? Por que isso? É porque isso não pode ser esquecido. É porque isso precisa ser ensinado. É porque isso precisa estar no coração, na mente, nos olhos, funcionando como óculos, como lentes. Para quê? Para que o mundo pudesse ser enxergado a partir disto. Para que o mundo pudesse ser visto à luz dos estatutos, dos preceitos, do querer de Deus. Queridos, a igreja perdeu e tem perdido ao longo da sua história essas lentes. Temos deixado de ver a vida à luz da palavra de Deus. E somos empurrados por uma avalanche de teorias e de filosofias e de pensamentos e de pensamento positivista e tantas outras coisas, não é? Que, guardadas suas devidas proporções e seus devidos lugares para ajudar as pessoas a caminharem, serão válidos, mas não para nos ensinarmos a vermos a vida em substituição àquilo que a Bíblia diz. O povo de Israel não podia de jeito nenhum perder isso de vista. Por quê? Vamos contextualizar. Por que isso serve para a gente? Por que isso daqui também? Por que a gente não pode perder isso? E o Israel perdeu. O Israel abriu mão disso. Aquilo que era para estar amarrado neles. E se a gente for contextualizar isso, simplesmente, gente,
A gente não pode abrir mão disso hoje em dia, porque eles vêm do Senhor, nos foram dados por estatuto perpétuo ao povo de Deus, e nós somos povo de Deus. Eles devem ser transmitidos às gerações futuras, eles testam o nosso temor a Deus, e eles nos conduzem sim a uma vida mais abundante e de cumprimento das promessas de Deus para a vida do seu povo. Então, o primeiro equívoco de Israel, e esse é um equívoco que a família de hoje precisa evitar, é desconsiderar os preceitos de Deus. Pastor, você pode estar se perguntando, como é que é isso na prática? Dá mais exemplos para a gente. Vamos lá. Como é que a gente escolhe profissões para os nossos filhos? Como é que a gente incentiva os nossos filhos a escolherem profissões? É para que eles entendam que Deus deu para eles dons e talentos, para que Deus os use em algum lugar, em algum local de trabalho, como um servo de Deus para ajudar a transformar, como sal e luz da terra, espalhado lá no meio da podridão, impedindo que a podridão avance. É isso. É para isso que nós chamamos, que nós treinamos os nossos, nós somos treinados para sermos esses profissionais. Ou a gente treina os nossos filhos para que eles procurem o que vai dar mais lucro, mais dinheiro e mais honras do mundo inteiro. E qual o risco que a gente corre? De ter uma turma muito bem empregada, com bom salário, com bastante dinheiro, mas completamente infeliz ao longo do resto da vida. Sabe por quê? Porque dons e talentos dados por Deus não foi para ser colocado naquele lugar onde eles estão. Esse é um exemplo. Como é que a gente orienta os nossos filhos sobre escolher esposa, escolher marido? À luz de quê que nós ajudamos essa turma a fazer isso? Mas o que a gente orienta? Quando a gente ora lá para os filhos, que tipo de esposa eu quero que seja a esposa do meu filho Natan com 10 anos? Estou orando para que tipo de mulher? São os óculos. É o que a Bíblia, onde a Bíblia entra na vida da gente. Mas tem um segundo, tá? Um segundo erro, um segundo equívoco que Israel cometeu, a gente poderia evitar. Eu vou falar muito aqui neste segundo erro, com base em algo que eu já falei aqui. Então, já que o Deuteronômio é uma repetição, eu vou repetir. Eu vou pedir licença para você para falar coisas que eu já falei aqui. Mas entra aqui nessa ideia de bater no martelo no mesmo lugar. Observe o que diz os versículos 10, 11 e 12. Cuidado, para não te esqueceres do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Temerás o Senhor teu Deus, e Ele prestarás culto, e jurarás pelo seu nome. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que habitarem ao teu redor, pois o Senhor teu Deus é Deus zeloso, que está no meio de ti, e a ira do Senhor poderá se acender contra ti e te destruirá. Por que ele fala isso sobre esses versículos? É porque no versículo 10 ele faz a seguinte observação. Quando o Senhor teu Deus te estabelecer na terra que prometeu te dar em juramento, feito a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, com grandes e boas cidades que não edificaste, opa, peraí, pausa. Parece que é uma coisa simples, mas nós estamos falando de um povo nômade, de um povo que quando morava no Egito, morou seus 400 e tantos anos lá, depois sai para o deserto, e aqui eles estão há 40 anos caminhando para o deserto afora, morando em tendas. Esse povo era escravo lá, ele é liberto, mas esse povo sai agora sem casa, sem terra, sem lenço, sem documento, apenas com uma promessa. Esse povo não tem cidade para morar, mas eu estou dizendo o seguinte para eles: quando vocês forem para lá para a terra, e vocês estiverem em cidades, tomarem posse de cidades que vocês não construíram, opa, isso aqui nunca visto na história.
Então, agora que eu alertei e chamei a sua atenção, vamos continuar lendo. Versículo 11. Com casas cheias de tudo o que é bom. A ideia que eu tenho disso aqui, e ela está impregnada da minha época, da minha casa, do meu lar, dos nossos lares. O que é uma casa nos nossos dias cheia de tudo que é bom? Para pensar. Comida, banheiro, não é? TV com controle remoto. Gente, quem já viveu a época anterior ao controle remoto sabe o que é bom. Controle remoto. Controle remoto foi um negócio assim, isso é bênção. Quando não tem briga por causa do controle remoto. Faz menos exercício. E na verdade, na época que a gente assistia televisão, começava com exercício. Um lá fora, na antena, um lá em cima do telhado, um ali de cara, as crianças geralmente ficavam vendo a televisão, não é isso? Tá bom, tem uma lista. Uma coisa que ninguém sabe, essa criançada de hoje não sabe o que é chuvisco na TV. A gente não conseguia imaginar o que era uma TV sem chuvisco, não era? A tela, eu ia falar, gente, eu falo a mesma história sempre, vocês sabem disso, já me ouviram falar, é bom a gente lembrar disso. O Neto lembrou da TV colorida, que era aquela tela à frente com 3 cores. Aquilo era para rico. Aquilo era para rico. Alguém já teve? Você teve na sua casa aquilo? 3 telas? Não, nunca teve não? Nilo? Na sua casa tinha, lá, tá vendo? Casa de rico é outra coisa, cara. A TV era preto e branco, gente, mas tinha um negócio de plástico que colocavam na frente da TV com 3 cores. Isso era a modernidade da época. Então, quando essa turma vê hoje, o pessoal chega hoje e fala assim, você chega perto de uma criança, de um adolescente hoje e fala assim, então, como é que é a TV lá na sua casa? Não, meu pai fez um canal de assinatura, mas tem pouquinho, tem só 180 canais, é muito ruim. Não é isso? Não é assim, gente? Só 180 canais, hoje é muito ruim. A assinatura é pouca do meu pai. Nós tínhamos um. Gente, modernidade é daí para lá. Nossa, hoje, a gente não consegue pensar em casa algumas coisas. A gente consegue pensar em casa sem geladeira hoje? A maioria de nós. A gente consegue pensar em casa sem energia elétrica? Fogão a gás. Que não entrou na lista, não é? Não entrou na lista. Primeira vez que eu fui no Pico da Bandeira, fui com quase 20 jovens comigo, e eu era um desses jovens. O jovem que mais reclamou nessa subida inteira, o nome dele é Silvano, tomara que ele esteja vendo, Silvano. Quando nós chegamos lá em cima, ele sentou, ele começou quase a chorar, ele falou assim, eu nunca mais vou reclamar da minha casa. Depois de quase 20 horas caminhando. Ele falou assim, eu quero meu chuveiro com água quente, só isso. Falei, que coisa simples. Gente, sabe o que a modernidade trouxe para a gente? O que ela prega para a gente? Só uma coisa, conforto. Conforto. O que a modernidade se propõe é conforto. Pode juntar o pacote inteiro. O nome disso é conforto. O que Deus está dizendo para este povo aqui é, vocês vão viver um conforto que vocês nunca experimentaram. Vocês vão chegar lá, se tivesse geladeira, era como se Deus dissesse, vocês vão chegar lá e a geladeira vai estar cheia. E as casas são bonitas. E elas estarão vazias, sem os povos, e vocês vão entrar. Vocês vão herdar tudo isso. É isso que a expressão significa aqui. Quando o Senhor, teu Deus, colocar vocês lá nessa cidade, lá nessa terra, nesse lugar, casas que vocês não levantaram, vinhas, ou seja, lavoura. Gente, lavoura que vocês não plantaram. Quem sabe quem já fez aí plantação e plantou alguma coisa esperando produzir, sabe o que é isso. Imagina você chegar diante de uma plantação inteira e ela está lá pronta só para colher.
Não passou pelo processo de preparar terreno, não teve que capinar lavoura, não teve que ficar esperando que Deus mandasse a chuva, né, no momento certo, que o tempo corresse da maneira certa, com as preocupações todas que envolvem aqueles que estão lá plantando. Não precisou de nada disso. Deus está dizendo: vocês não têm ideia do conforto que eu vou dar para vocês. Mas qual o alerta que Deus faz aqui no meio desse conforto inteiro? O alerta é: cuidado, para vocês não se esquecerem do Senhor no meio do conforto que vocês vão viver. Este é o erro que nós não podemos correr hoje. Israel cometeu. Eu chamo esse erro simplesmente de abdicar da lealdade em meio da prosperidade. Abrir mão da lealdade quando a prosperidade está reinando absoluta. Ou seja, quando a gente tem de tudo, quando a despensa está cheia, quando a gente está cheio de saúde, quando está tudo indo muito bem, quando a conta está lá bufando de dinheiro, a gente corre o risco de se esquecer de Deus. É tanta coisa, tanta agenda, tanta opção, que a gente corre o risco de se esquecer de Deus. Proporcionalmente ao tamanho ou a quantidade de conforto ou a qualidade de vida foi aumentando nos lares dos cristãos ao longo da história da igreja, proporcionalmente foi caindo culto doméstico, a participação de sociedades ativas na igreja, vida de igreja. É a época que a gente fala assim, vê comigo, hoje pela manhã a gente se acabou aqui de manhã cantando as músicas de Neto, muito antiga. O Vandim tocou uma música hoje aqui, Neto, que eu achei que ele não sabia, e a música: dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Mas é muito antiga, e nós cantamos feliz da vida, porque todo mundo tinha vivido essa época, né, Giana? E aí, a gente pensava o seguinte: todo mundo que participou da mocidade, nos bons e áureos da mocidade presbiteriana, diz assim: aquele tempo era tão legal, era tão bacana. A gente costumava passar o sábado na igreja, a moçada vinha, ficava aqui na igreja. Não era isso? Sabe o que aconteceu? Essa moçada está aí. Eles têm as mesmas necessidades de socialização, de diversão, Tem. Mas o que aumenta, além, para mim são duas as questões. Primeira questão é que o conforto aumentou. O conforto aumentou. Agora sabe qual é o outro problema? O problema número 1. Nós também abrimos mão dos preceitos de Deus. Então estar na igreja e ficar na igreja no sábado inteiro, para quê? É ruim demais? Não é legal. É mais legal ficar em casa, afinal de contas o pacote de TV do meu pai é pequenininho, tem só 180 canais. E aí, abdicar tem a ver com abrir mão da autoridade. Não é isso, Tiago? Abrir mão da autoridade. A gente não se submete à autoridade de Deus, a tudo isso daqui, porque a gente não precisa, a gente tem tudo que a gente precisa agora. O maior perigo a ser enfrentado por Israel nessa terra era esquecer o seu benfeitor. E essa é uma possibilidade que vem da prosperidade. Eu não estou dizendo aqui, por favor, vamos fazer um recorte aqui, bem bacana. Eu não estou dizendo aqui que precisamos viver dentro da miséria total e absoluta para a gente estar dentro da vontade de Deus. Eu não estou dizendo isso. Não é assim que funciona. Não é essa a regra. Eu estou fazendo uma crítica para quando nós, a partir de toda a prosperidade, a gente abre mão de Deus, porque a gente tem tudo. Lembra da frase que eu inverti aqui um dia desse? A gente no passado ouvia as pessoas dizendo pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder, e eu inverti dizendo,
Na verdade, muito poder, pouca oração. Muito poder que eu estou dizendo é poder aquisitivo, poder de influência. Dentro da prosperidade é poder demais. A gente ora pouco. Talvez a gente se limita em umas orações de gratidão. E vocês já repararam como é que a gente tem dificuldade com oração de gratidão? Aí alguém dirigiu o culto e fala assim: vamos orar agora, queridos irmãos e irmãs, orações de gratidão a Deus. É uma luta. O pessoal agradece: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, mas nos abençoe essa semana. A gente não sabe agradecer: Senhor, obrigado por eu conseguir pisar nesse chão. E por quê? Está acontecendo algo aqui no meu corpo, agora que eu nem entendo. Meu corpo tem equilíbrio, os meus pés conseguem suportar o meu corpo, apesar do meu corpo ser bem mais pesado do que ele deveria estar suportando agora. Obrigado porque eu andei o dia inteiro. Acordei, a hora que acordei, vim à igreja, estou aqui, e tanta coisa se passou e eu não consegui nem perceber que o Senhor me sustentou até agora e o Senhor não tirou os olhos de mim. A gente não consegue fazer orações assim. Porque a gente corre o risco de estar tão embriagado da prosperidade ao nosso redor. E a gente corre o mesmo risco que Israel. A ingratidão é um problema para Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Em Lucas capítulo 17, versículos 10 a 19, pedi a Leonara que coloca para a gente, por favor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrando-se, ou prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 12 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Volta, Leonardo, por favor. Perdão, não eram 10. Existe... Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E, logicamente, Lucas está fazendo... Então, e disse, né? Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O Lucas está fazendo uma daquelas inserções nele, onde ele dá uma cutucada em escribas e fariseus, colocando um samaritano como alguém que vem dar graças a Deus. Ou seja, quem não deveria vir agradecer a Deus, veio. Quem a gente não esperava que viesse, veio. Essa é a ideia de Lucas aqui. Mas o que essa parábola nos lembra, nos ensina? É que quando a coisa vai bem, a gente não se lembra de dar graça, a gente não se lembra de voltar, de ser gratos. Porque muitos de nós, e aí eu me coloco no meio disso, cresceram onde tudo estava à mão. Nós já nascemos na terra da prosperidade. Vamos contextualizar? Guarda-te da modernidade, guarda-te dos atrativos que sorrateiramente causam dependência. Quem está sempre mais perto de mim aí no dia a dia sabe que eu tenho estudado também sobre psicanálise para tentar ajudar pessoas. Gente, como tem gente dependente neste mundo, nesses dias. As drogas mudaram. A gente já precisa começar a tratar da internet, do celular, de computador, de TV, dessas coisas como drogas. A turma ficou dependente desse negócio. Guarda-te da modernidade, guarda-te dos atrativos que sorrateiramente causam dependência. Guarda-te da tecnologia excessiva, guarda-te da busca pelo prazer, guarda-te do vale tudo para ser feliz. São contextualizações para questões de quando a lealdade
que nós devemos a Deus é deixada de lado no meio de uma prosperidade fantástica que Deus nos deu. Eu vou parar por aqui. Esses erros cometidos por Israel são os mesmos erros que a família, em qualquer época, em qualquer situação, pode cometer. Desconsiderar os preceitos de Deus e se esquecer de Deus, ou se esquecer de ser fiel em meio à prosperidade. E olha que eu nem toquei em dízimo, hein, gente? Nem toquei nisso aqui ainda. É um outro assunto para um outro dia. Mas pastor, você só trouxe aqui a notícia ruim. Tem notícia boa nisso daqui, nesse texto até aqui agora? Tem. Há pelo menos duas coisas a nosso favor. Primeiro, guarda aí. Primeira coisa a nosso favor. Nós já vimos como esse negócio dá errado. O que a gente precisa fazer para dar errado? O que a gente precisa fazer para a família sofrer, para o filho sofrer, para o filho ser infeliz? Para quando o casamento deles dá errado, porque foi isso que eles fizeram, permitiram que os filhos se casassem com todo mundo, de qualquer jeito, de qualquer povo. Então a gente já tem aqui a nosso favor, a história de Israel. Esse é um ponto favorável. A gente não precisa cometer as mesmas falhas, a gente pode aprender com quem já falhou. Segunda coisa, segunda possibilidade aqui para a gente aqui, é que a lei, embora não tenha sido abolida, nós estamos falando de leis para Israel, embora os princípios da lei, os preceitos da lei de Deus não foram abolidos, ela foi substituída pela graça. E é por causa disso, e é por causa dessa graça, que nós estamos aqui, nessa noite. Porque estamos no meio de um povo que abriu mão dos preceitos de Deus, que tem se esquecido de Deus em meio à prosperidade, a tudo que Deus nos deu nesses dias. Mas mesmo assim, Deus não nos eliminou da terra, como prometeu fazer a Israel, se Israel cometesse esses erros. Mas a graça de Deus entrou no caminho. E eu preciso convidar você a refletir sobre o seguinte: nós sabemos o que deu errado com Israel. Nós sabemos que isso aqui são preceitos de Deus para todas as gerações. Então deixa você ir embora para casa com a seguinte questão em mente: o que da sua vida normal, o seu dia a dia, segunda a domingo, que nós estaremos juntos de novo no próximo domingo. Em que da sua vida normal você corre o risco de estar abrindo mão dos preceitos de Deus e você não pode fazer isso? Vasculha na sua vida, na sua mente, na sua agenda, na sua prática, se existe alguma coisa, em alguma área da sua vida, da sua família, onde os princípios e valores e mandamentos de Deus está se perdendo. Pense nisso e resolva isso e peça a ajuda de Deus para reverter esse quadro. É esse desafio. Mas também pense-se no uso de todos os seus bens móveis e imóveis. Se em algum momento eles têm te ajudado ou atrapalhado, neste caso, têm te ajudado a se esquecer de Deus, de não ter um coração grato, a ponto de repartir com quem precisa. São os dois erros de Israel. Eu estou simplesmente convidando você, meu querido irmão, minha querida irmã, a pensar se a gente não está correndo os mesmos riscos ou se a gente não está cometendo os mesmos erros. São erros que a família pode cometer. Agora, sabe de uma coisa? A concepção esquecida de família é a concepção bíblica. E essa concepção bíblica de família nos convida a perseverarmos no querer de Deus e a sermos gratos a Deus e a dizermos para Deus, realmente, na prática: Deus, tudo que a gente tem
Tudo que a gente vem do Senhor. Vamos orar? Deus, nós queremos pedir ajuda, porque o mundo ao nosso redor tem desconsiderado a Tua palavra, tem vivido à luz dos seus próprios esforços, e muitas vezes a nossa relação contigo se resume aos encontros da igreja. Deus, tenha misericórdia de nós para que isso não seja realidade na nossa vida. Tenha misericórdia das nossas famílias. Que essa ideia aqui de uma concepção esquecida seja, na verdade, mera formulação de uma frase. Que seja só o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão, mas que isso não seja a realidade das nossas vidas. Que a Tua concepção, o Teu querer sobre família, seja o que aconteça no nosso meio, seja o que se torne real em nosso meio. Nos ajude, ó Deus, a vivermos assim, para que outras pessoas vejam isso, para que elas possam ver que isso é bom, porque foi o Senhor que fez, e tudo aquilo que o Senhor faz é bom. Obrigado por estarmos aqui, e obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de sairmos daqui cheios de alertas sobre coisas do nosso dia a dia tão comuns para nós. Mas como a Tua palavra mesmo nos disse, a Tua lei está no nosso coração. Que o Teu Santo Espírito faça aquilo que só Ele pode e sabe fazer. Que é transformar essa palavra que está no nosso coração em palavra que transforma o nosso coração. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo, o Deus Consolador, esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, hoje e para todo sempre. Amém e amém.